Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos, estejam prontos para mais uma aula muito importante. Aqui a gente inicia uma outra parte de língua portuguesa, que é justamente a parte de gramática. Então vou fazer algumas observações importantes e só vamos para a gente não perder tempo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos falar de gramática. Professor, o que é gramática? Gramática é aquela parte da língua portuguesa, que cuida da norma culta em si, da escrita, que cuida dos aspectos essenciais quando a gente fala de classe das palavras, quando a gente fala de sintase e por aí vai. Então a gente vai observar todas as nuances relacionadas à gramática. Então tá aí o Instagram do professor. Quem quiser seguir, fica à vontade. michaelhenrique.mh, beleza? Então vamos para cima. Pessoal, vamos estudar primeiro a parte de morfologia. Nós temos 10 classes das palavras. Na sua provinha pode aparecer ou no seu edital classe das palavras, morfologia, enfim. Aqui a gente vai aprender o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, o que é um numeral, o que é um artigo, o que é a CPI. O que é a CPI, professor? A gente vai falar de tudo isso. Advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Uai, professor, então nós temos 10 classes das palavras? Sim, nós temos 10 classes das palavras. E aí é importante a gente observar que existe uma chamada pronomes que sempre estão presentes nas provas e a gente precisa aprofundar. Então vai ter uma parte aqui no nosso curso em que a gente vai falar dos pronomes em geral, beleza? Então olha só que legal, vou colocar todas aqui para vocês, mas a gente vai observar todas de maneira macro para poder não errar e a gente vai aprender a identificar o que é um substantivo. Professor, o que é um artigo? Vamos aprender. O que é um adjetivo? Vamos aprender. O que é um numeral? Vamos aprender também. O que é um pronome? O que é, olha só, vou colocar de vermelho, as classes invariáveis. Professor, o que é um advérbio? Professor, e uma conjunção? Uma conjunção. E uma preposição? Ou até mesmo uma interjeição. Além de todas, nós temos uma importantíssima chamada de verbo, que está aqui também entre as classes que a gente chama de classes variáveis. Por regra, que a gente sabe que existem algumas palavrinhas que são invariáveis, mesmo pertencendo às classes das variáveis. Então, olha só, 10 classes das palavras. Na sua prova pode aparecer classe das palavras, pode aparecer morfologia, não tem problema nenhum, mas é o primeiro assunto que a gente vai estudar em relação à gramática. Então, o que vocês vão guardar? Que existe algo relacionado ao sucesso. E o sucesso são aqueles pequenos esforços repetidos dia após dia. O que é isso? Ah, professor, são hábitos. Exatamente. Quando a gente transforma hábitos em identidade, aí a gente não perde para ninguém. Aí sim a gente começa a observar que tem coisas que a gente faz porque se tornou uma identidade. Então, uma frasezinha aqui para a gente iniciar essa aula com o pé direito. Então, olha só que interessante. Aqui está a divisão da gramática. Então, vou colocar aqui, ó, como que é feita a divisão da gramática. Nós temos uma parte chamada de fonologia, nós temos uma outra chamada de morfologia, de sintase, semântica, léxico, estilística. Vamos olhar cada uma delas. Só que hoje, nesta aula aqui, a gente vai se concentrar quando a gente fala em morfologia, beleza? Mas vamos olhar cada uma delas para a gente não ter dúvidas. Olha que legal. Se tem ficha, é porque é importante. Se é importante, é porque tem uma ficha. Eu, Michael, eu tenho um hábito de criar essas fichas para poder olhar e resgatar, lembrar das informações que eu já estudei. Então, olha só se caísse na sua prova, como é que a gramática é dividida? Aí você vai falar, tem uma parte que fala somente em relação aos sons, que é o que? A fonologia. Tem a morfologia, que cuida das classes das palavras. Tem a sintase, que é uma relação que a gente tem entre os termos de um período, uma oração.
Existe a semântica, que fala de sentido. Existe o léxico, que fala de vocabulário. Olha que legal. E existe a estilística, que é quando eu quero deixar tudo bonitinho. Por exemplo, uma figura de linguagem. Então eu quero deixar tudo mais bonito na língua portuguesa. E a gente estuda uma parte chamada estilística. Então aqui estão apenas as iniciais do que nós temos aqui de divisão gramatical, beleza? Então, se cair na provinha de vocês, uma perguntinha simples. Como é que se dá a divisão gramatical? Você vai falar que ela se divide em 6. Tá aqui, ó, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, léxico, estilística. Então vamos olhar cada uma delas. Professor, quando a gente fala de sons, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês aqui, olha que legal. Uma nota musical aqui, fonologia. E aqui já tem uma grande casca de banana. Quando a gente fala de sons, a gente tem que esquecer um pouco a parte da gramática e focar realmente no que é fonética, fonologia, o estudo, logia, estudo dos sons. Então a gente tem som, não tem na língua portuguesa, a gente fala e a gente trabalha a questão de ortografia, acentuação, separação ou divisão silábica, uso do hífen. Sabe aquelas palavras que parece, mas não é? Parônimos, homônimos, homônimos perfeitos, por aí mais. São aquelas palavras muito semelhantes, tanto na escrita, quanto no som, e a gente precisa saber a distinção dos seus conceitos. Conceitos fonéticos. O que é um ditongo, professor? O que é um encontro consonantal? Tudo isso a gente estuda na parte de fonologia. Morfologia, que é o que a gente vai se aprofundar a partir de agora, neste primeiro momento. É a formação das palavras, composição, derivação. Nós temos 10 classes das palavras. Já falamos sobre elas. Então, substantivo, ele tem uma namoradinha, a gente vai falar disso o tempo todo. O nome da namoradinha do substantivo se chama Ana. Ué, professor, Ana é a Aninha. Por quê? Porque toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo só pode ser Ana P. Toda mulher tem um defeito, né? Olha a Aninha. A Aninha calça 47. Professor, que maldade. Pois é, toda e qualquer palavra que se liga ao substantivo só pode ser o quê? Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Pronome é enorme, né, gente? Por isso que o pezinho dela tá enorme. Pronome é enorme. Então a gente tem pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo, possessivos, pessoais, por aí vai. Então aqui são as 10 classes das palavras. Quando a gente fala de sintase, aqui eu já vi muito aluno que não sabe o que é sintase. Então, quando a gente fala o que a gente estuda na língua portuguesa em análise sintática, ele não sabe. A partir de agora você vai saber. Então, anote, é importante. Funções e relações dentro de quê? Dentro de um período. Período vai até o ponto, ponto final. Até o ponto de um período. E a gente fala o que é, a gente percebe o que é sujeito, predicado, sujeito. Aquilo que se declara acerca de um verbo. Michael corre, quem corre? Michael é o sujeito. Tudo que sobrar é um predicado, beleza? Predicação verbal, a gente estuda muito isso em transitividade verbal. O que é um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, verbo de ligação, verbo transitivo direto e indireto, período composto, tipos de orações. Sabia que nós temos 2 tipos? Orações coordenadas, orações subordinadas. Conectores, para quem não sabe, são os conectivos, são as conjunções, ok? Relações de morfossintaxe envolve morfologia, que é a formação das palavras, mais sintaxe, morfossintática. Regência, que é uma relação de dependência, é uma hierarquia, uma ordem que a palavra exerce sobre a outra, exigindo uma preposição. Concordância, crase, colocação pronominal, pontuação, funções de alguns pronomes, função sintática de pronomes relativos, por exemplo. Um assunto que quando cai muita gente tem dúvida, tem dificuldade. Tipos de quê? Tipos de ser, tipos de como também é importante a gente observar. Mas semântica, ó, sem, vocês vão guardar isso aqui, não pode esquecer. Sentido. Olha só que interessante.
sem sentido. Semântica, estuda o sentido, pode ser de uma palavra, de uma frase ou do texto inteiro. Então é um assunto muito conectado, ligado, entrelaçado à interpretação e compreensão de texto. Quando a gente estuda compreensão de texto, quando a gente estuda teoria de texto, quando a gente estuda interpretação de texto, a gente fica o tempo inteiro observando o sentido. Então tá aqui um assunto importantíssimo, semântica, dentro de língua portuguesa. Léxico, vocabulário. Então olha só, como é que está o seu vocabulário? Como é que está o seu léxico? Como é que está o seu uso de dicionário? Será que você realmente conhece o emprego de algumas palavras que despencam na sua prova? Acerca de, porquê, mas e mais. E o que é isso? Tudo isso envolve questão de léxico. É uma outra divisão gramatical. E temos a estilística. Sabe quando você usa algo para deixar o texto mais bonito, lindo, maravilhoso? Então você pode utilizar um pleonasmo, uma metáfora, metonímia. O que é isso? São figuras de linguagem. Você pode utilizar uma escrita diferente, uma tipologia textual diferente, um texto narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo, para deixar mais bonito. Os tipos de linguagem, pode ser uma linguagem verbal, pode ser uma não verbal. Não verbal vem por meio de uma imagem. Acabamos de aprender uma imagem. Olha só o substantivo. Ele tem uma namoradinha. Qual é o nome dela? Ana. Ana P. Então, tudo que se liga ao substantivo só pode ser artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Vamos estudar isso aqui mais aprofundado, beleza? Agora sim, eu queria passar essa dica aqui, que é a dica mais que importante. Por favor, se você não anotou nada ainda, essa informação aqui você não pode deixar de anotar, beleza? Muitos alunos perguntam para mim o seguinte: professor, eu queria muito aprender língua portuguesa, mas eu não consigo. É porque você ainda não focou o coração da língua portuguesa. Então, olha só que legal. Se você não aprender morfologia e nem sintaxe, se você não aprender esses dois assuntos aqui dentro de língua portuguesa, você não aprende mais nada. Então, vamos lá. Professor, resume para mim. Vou resumir. Quando você olhar um texto, automaticamente você tem que identificar um substantivo, um artigo, um adjetivo, um pronome, uma conjunção. O que é isso? Morfologia. Quando você olha um texto, você tem que saber o que é sujeito, verbo, complemento. O que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, o que é um verbo transitivo direto e indireto, um verbo de ligação. Um complemento nominal, um adjunto adnominal. Você tem que saber. O que é uma partícula passivadora, um índice de indeterminação do sujeito. Tudo isso é o quê? Sintaxe. Quando você aprende os dois, qualquer outra parte da gramática você consegue entender com propriedade. Mas se você não aprende esses dois assuntos aqui, não aprender, não tem como você evoluir. Falei. E é o que você tem que guardar. Então, olha só que bacana, professor. Então, o meu foco maior tem que ser em morfologia, análise e sintaxe. Isso. E este aqui é o assunto que a gente vai se preocupar a partir de agora. Lá na frente, a gente aprofunda os conhecimentos em sintaxe. Então, vamos lá. Morfologia. Vocês já viram aquele desenho Power Ranger? Quando fala assim, hora de mofar. O que é isso, professor? Mudou. Sério, professor? Sério? Então, vamos lá, olha só. Uma perguntinha bem boba, bem simples. Olha só, eu vou e pergunto para você o seguinte. Eu falo o seguinte: ei, você ama sua mãe? E aí eu pergunto para você assim, ó, morfologicamente falando. Ah, professor, vou repetir. Morfologicamente falando, ó, morfologicamente falando. Então eu quero uma análise morfológica, ó, análise morfológica. Essa palavrinha aqui, ó, ama, ela se classifica em qual das 10 classes das palavras? É um substantivo, um artigo? Ah, professor, fácil demais. Isso aqui é um verbo, muito bom. Isso aqui é um verbo. Por quê? Aí você pode falar o seguinte, porque, professor, a maioria dos verbos, mais de 90% dos verbos, eu consigo conjugar. Eu amo, tu ama, ele ama. Verdade. Então, olha só que bacana. Eu amo, tu ama, ele ama. Então, tem o que aqui? Um verbo.
Agora, olha esse exemplo de número 2. Esse exemplo aqui eu vou colocar de número 1. Esse exemplo aqui vai ser o exemplo de número 2. Olha o exemplo. O amor é lindo. Aí você vai falar bem assim, professor, só que agora a palavra amor aqui embaixo, fazendo uma análise morfológica, ela não se encaixa em verbo. É o quê? É um substantivo. Sério, professor? Isso é um substantivo. Por quê? Simples. Porque agora eu tenho um determinante aqui, ó. O amor é lindo. Não estamos fazendo análise sintática. Então, muitos alunos devem estar pensando o seguinte agora. Professor, o que é o sujeito aí? O que é o verbo? Não nos interessa agora. Eu quero saber aqui o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um pronome, por aí vai. Então a gente está fazendo uma análise morfológica, não mistura os assuntos. A análise morfológica é diferente de análise sintática, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. E aí, a gente, todas as vezes que a gente vê uma palavrinha, ela tem sim que ser definida a partir de 3 critérios, que é o que a gente vai fazer. Tanto no critério de sentido, semântico, tanto no critério morfológico, quanto no critério sintático. Uai, professor, então todas as 10 classes das palavras, elas podem ter um sentido. Olha só que interessante. Você pode fazer uma análise. Análise. Número 1, semântica. Número 2, morfológica. Número 3, sintática. Então, eu posso fazer essas 3 análises, professor. Isso mesmo. Isso. E você vai guardar essa informação. Ah, professor, isso não vai cair na minha prova. Gente, nas provas mais complexas já caiu esse assunto. Então, isso aqui cai o tempo inteiro. E tem gente que não sabe disso daqui. Esses 3 critérios, eles precisam ser observados o tempo inteiro. Olha só o que eu falei para vocês aqui, ó. Se é importante, tem que ter o quê? Tem que ter uma ficha. O que é uma fichinha? Uma fichinha é para a gente trabalhar a estratégia de memorização. Será que você lembra, quando a gente fala de classe das palavras, você lembra quais são os 3 critérios que a gente precisa observar? De todas elas, critério morfológico, semântico, sintático. Ah, professor, é simples assim? É. Olha aqui. Opa, questãozinha caiu. Dá-se o nome de artigo. Tá falando de quê? De artigo. Vou colocar aqui para você, ó. Artigo. Aí ele fala o seguinte, ó. Dá-se o nome do artigo. O. Opa, colocou um O aqui, ó. E um. Opa, colocou um aqui, ó. As suas variações, ó. O, a, os. Beleza? Uma, uns, uma. Que se antepõe ao substantivo. Opa, para indicar que se trata de um X já conhecido ao leitor. Então aqui eu tenho uma outra observação. Olha só. Já conhecido do leitor. Ou outra coisa. Olha só. Se trata de uma simples representante de uma dada espécie. É um representante de uma dada espécie. Gente, olha o que o examinador fez aqui. Aqui ele só colocou o nome, tá? Ó, aqui ele só colocou o nome, ó. Nome, beleza? E aí ele tá falando de artigo. Aí ele trouxe aqui um recorte gramatical. Aqui da gramática do Celso Cunha, tá aqui, ó. Celso Cunha. E ele pergunta o seguinte pra gente. Essa definição da classe dos artigos se fundamenta nos seguintes critérios. Quais são o quê? Os critérios que a gente tem que analisar o artigo. Não só o artigo, como as outras classes das palavras. Aí vem aquela perguntinha. Ah, professor, essa daí é fácil, a gente acabou de ver. Isso, gente. Mesmo assim, eu peço para vocês, pause o vídeo, faça a questão para depois olhar a resolução. Então vamos lá. Olha só que interessante. Nós vimos que todas as classes das palavras elas vão ter que ser analisadas diante de 3 critérios. Então a gente tem tanto o critério, olha só o que eu vou falar para vocês, nós temos tanto o critério que a gente chama de morfológico, quanto o critério sintático, quanto o critério semântico. Tá aqui, ó. Morfológico,
sintático, semântico. Os três, nosso gabarito aqui, letra D. Beleza? Questãozinha aqui, ó, linda, maravilhosa para a gente iniciar aqui. Quais são os critérios que a gente precisa analisar as classes das palavras. Próxima questãozinha. Perdão. Considerações iniciais sobre morfologia. Olha só, morfologia ou classe das palavras, aí o aluno fala como que pode vir no meu edital? Ou como morfologia ou classe das palavras. Formação de palavras e por aí vai. Então a classe de uma palavra, ela existe independente da frase. O que é isso? Vamos lá. Professor, eu posso analisar uma palavra fora de um contexto? Pode. Então olha só, vou te mostrar aqui agora, ó, garrafa. Eu pergunto para você, morfologicamente, qual é a análise? Aí você fala, professor, garrafa é um substantivo, porque tudo que tem nome é um substantivo, perfeito. Ou eu poderia empregar a palavra garrafa em um contexto com o texto. Contexto com o texto. O que ia acontecer? Iria acontecer que você, neste exato momento, você teria que observar se a palavra garrafa ela está exercendo a mesma classificação morfológica. Professor, então aí eu posso observar dentro do contexto se eu conseguir determinar ou indeterminar, colocar um artigo antes. A garrafa. Continuou o quê? Como substantivo, beleza? Então vocês vão guardar o seguinte, todas as questões, por mais simples que sejam, você tem que observar que ela pode sim ser classificada de uma maneira independente da frase, mas você sempre vai olhar com mais texto. O que chama isso? Contexto. Ok? Então, olha só, dicionários. A gente tem várias palavras na língua portuguesa. O OAS, ele registra mais de 400 mil. O Aurélio, mais de 435 mil. O que significa? Significa que mesmo aquela pessoa que lê muito, um ávido leitor, que conhece mais de 3 mil palavras, ele não chega nem perto de conhecer todas as palavras da língua portuguesa. Então, olha só. Professor, eu vejo algumas pessoas falando errado, escrevendo errado. Calma, gente. O que você não pode fazer é errado na sua prova, porque ele sim exige uma norma culta. Mas eu, por exemplo, o Michael, nem sempre vou estar falando certinho. Então não falo para você assim, ó, você vai para onde? Não. Você vai para onde? Também não. Eu falo, você vai para onde? Que isso, professor? Uai, a gente fez tipo uma contração aqui, uma maneira de falar. Então aqui a gente tem uma linguagem informal. Mas na hora de escrever, a gente tem que utilizar a norma culta, uma linguagem informal. Então, WhatsApp, Instagram, a pessoa errou, tá tudo bem. Por quê? Porque ali é uma rede social. Então, a gente está utilizando uma linguagem informal. Agora, para poder ser mais formal, utilizar a norma culta, aí é lá na nossa redação, lá na nossa prova, aí a gente tem que mudar um pouco mais, ok? Então, o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que nós temos um novo acordo ortográfico, ele foi implantado, né, entrou em vigor em 2009, só que ele passou a ser obrigatório em 2016. E por que isso aqui é importante? Porque até hoje ainda tem pessoas escrevendo, a gente tá, e até hoje pessoas escrevendo o quê? Ideia com acento, geleia com acento, prosopopeia com acento, por aí vai. Então o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é chamado de VOLPE, ele registra hoje, atualmente, né, mais de 380 mil palavras. Então, qualquer dúvida se existe alguma palavra ou não, você vai ter que ir no VOLPE, beleza? Guarda essa informação que ela é muito importante. Próximo. O que é morfologia? Ela estuda a palavra. Professor, então essa palavra, ela pode ser classificada de acordo com o encaixe entre as 10 classes das palavras. Então, a morfologia, ela estuda a palavra entre si, uma relação de forma, que é uma relação de ideia que se encerra. Então, classes das palavras, flexões, elementos mórficos, aparência, terminação, grafia, tudo isso pode mudar uma classificação morfológica, ok? Que é o que a gente vai observar. Então, vamos lá. Aqui nós temos as 10 classes das palavras. Professor, quantas são? 10. Repita. 10. 10 classes das palavras. Você não pode esquecer isso jamais. Olha só. Nós temos aqui de azul aquelas que nós chamamos de classes variáveis. E nós temos aqui de vermelho aquelas que nós chamamos de classes invariáveis. Cuidado. A gente sabe
que algumas das classes variáveis, elas vão quê? Elas vão ser invariáveis, não tem problema nenhum. Mas aqui, a gente tem um ponto de partida. Professor, me explica isso. Essa daqui, ela modifica. Elas podem ir para o plural. Esse é um exemplo, ok? Então vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo. Eu pego e falo assim, ó, aluno, você, meu aluno ou minha aluna. Só que eu posso colocar no plural. Qual é o plural de aluna? Alunas. Mudou, né? Então a classe o quê? Variável, beleza? Agora olha só, por outro lado, a preposição de. Não existe des. Ah, professor, então ela é o quê? Invariável, ok? Uma conjunção. Portanto, conectivo de conclusão. Não existe portantos, ok? Então o que acontece? É invariável. Então, um ponto de partida muito bom. Professor, eu estou lá na hora da prova e eu preciso fazer uma classificação morfológica, uma análise morfológica e identificar uma classe das palavras. Eu posso utilizar exatamente essa ideia que o senhor pegou e passou para a gente, tentar colocar no plural ou não? Pode, pode. É extremamente válida. Essa ideia é muito importante para a gente identificar esses termos com mais propriedade sem errar item, beleza? Dando continuidade. Olha que legal. Aqui eu tenho um mero resumo, porque a gramática ela chama tanto o substantivo como o verbo de classes basilares. Basilares. O que é isso? Básicas, fundamentais, fundamentais, elementares, que é de onde outras tiram o seu fundamento. Então, tudo que está do lado do substantivo só pode ser o quê? Ana P. Ah, professor, por isso que o senhor falou da Ana P, né? Isso. E tudo que está do lado aqui, ó, invariável, por exemplo, do lado do verbo, a gente pode chamar de advérbio. Ou seja, outras classes das palavras tiram seu fundamento do substantivo e do verbo. Dica mais que importante. Então, olha só, bizu, olha o bizu. Vocês vão guardar o seguinte. Na hora de fazer uma classificação morfológica, identifique de imediato o substantivo e o verbo. E aí você vai olhar as referências em relação a essas duas palavras para poder acertar com mais propriedade a sua questão. Então vamos lá. Olha só que legal. Aqui nós temos dicas, né? Temos as variáveis e temos as invariáveis. São 10. Dando continuidade. A gramática ela só fala isso aqui pra gente, ó. Qual é a separação gramatical? Ó, as classes básicas, já sabemos que é o substantivo e o verbo, substantivo mais o verbo, e as dependentes. Quem depende do substantivo? Ana P. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome, beleza? E quem depende do verbo? Advérbio. Perfeito? E quais são as palavras que ligam? Opa, preposições, por regra, ligam o quê? Palavras. E as conjunções? Por regra, liga o quê? Com a letra O, orações. Legal. Então, com a letra P, preposição liga palavras. E a conjunção liga o quê? Orações. Professor, legal. Então, nós temos conectivos, conjunções. Isso aqui é o quê? É um ponto de partida. Por quê? Porque uma preposição pode iniciar um termo, uma conjunção pode iniciar uma oração. Agora, a interjeição, ela sempre vai vir com um ponto de exclamação. Você não vai errar na sua prova essa informação. Então, vamos lá. Se tem relevância, se é importante, tem ficha. Olha a fichinha aí. O substantivo. Tem uma namoradinha linda e maravilhosa. Se chama o quê? Aninha. A Ana P. Então, tudo que se liga ao substantivo só pode ser artigo, numeral, adjetivo ou pronome. O substantivo está aqui, ó. E as invariáveis, ACPI. ACPI são as invariáveis. Advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Advérbio, ó, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Então, para facilitar, já tirou a fotinha? Já copiou? Faça esse desenho aqui no seu caderninho, simples, objetivo. E ó o verbo aqui, ó o verbo, que lindo, que maravilhoso. Quantas são as classes das palavras? Olha a perguntinha que pode cair na sua prova. Nós temos 10 classes das palavras. E aí você vai identificar, beleza? Então, pessoal, é o seguinte.
Aqui a gente fez uma mera introdução do que é morfologia, quais são as classes das palavras, o que, que a gente precisa se atentar, algumas curiosidades, falamos das variáveis, falamos das invariáveis. A gente tem que aprender a identificar cada uma delas em seus contextos. É o que a gente vai observar nos próximos blocos. Então, forte abraço e até mais. Tamo juntos.